A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs. Este momento especial em que nos preparamos para ouvir a mensagem do Senhor, que Ele tenha misericórdia, nos revista da sua graça, e a vocês também, na compreensão da palavra do Senhor e na disposição de obediência a essa mesma palavra. A você que está em casa também, que nos assiste, que o Espírito Santo possa falar também ao seu coração, através desse texto. E eu quero desde já pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Aos irmãos aqui na igreja também, é o texto da nossa reflexão nesta noite. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 38. Na sequência do texto de Lucas, ainda o prenúncio do Natal. E nós vimos a semana passada que ele pré-anunciou o nascimento de João Batista, o arauto, e nesse texto ele nos apresenta, faz o prenúncio do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. O texto então nos diz, os irmãos podem acompanhar a leitura mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Nos diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Leamos o verso 37 e 38 a uma só voz. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, louvado seja Deus por esta passagem tão importante, tão especial que nós temos aqui nesse texto. O Evangelho de Lucas me chama muito a minha atenção, porque Lucas foi um sujeito, um evangelista, desculpem, um evangelista que demonstra muito zelo, muito compromisso com a entrega dessa mensagem, muito compromisso com o estudo, a preparação, a pesquisa com relação a esse tema, não apenas do nascimento de Jesus, mas também da sua morte, toda a sua obra, resumindo, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, Lucas, ele é aquele evangelista que se preocupa com os detalhes para que o seu leitor, e no caso especial aqui, era um amigo dele, alguém próximo dele, Teófilo, não restasse dúvida ao ler esta mensagem, ao receber estas informações.
Então ele trabalha de maneira muito clara, muito profunda e ao mesmo tempo muito objetiva. E o propósito dele é que o seu amigo, ao ler esta carta, esse evangelho, ao obter essas informações, ele que, tudo indica, Teófilo, já tinha um conhecimento prévio do evangelho, já estava sendo encaminhado a seguir a Jesus como discípulo de Jesus. Ao receber este evangelho, a intenção de Lucas é que seja confirmada a fé, que ele possa crescer e desenvolver na vida com Deus, na vida graciosa com o Senhor Jesus Cristo. Então, o papel de Lucas aqui é fundamental, é essencial. Por isso ele não pode vacilar na sua pesquisa, nos seus estudos e na entrega dessas informações para este homem, Teófilo. Isso tem a ver com a salvação deste homem, mas não apenas de Teófilo, mas de muitos e muitos ao longo da história que têm contato, que leram o Evangelho de Lucas, assim também como os outros evangelhos que nós temos aqui também no Novo Testamento. Mas esse texto aqui especificamente, meus irmãos, Lucas trata do Natal de Jesus Cristo. E a preocupação de Lucas é dizer, olha, este que vai nascer é o Salvador. É aquele que você precisa conhecer mais profundamente. Precisa recebê-lo como o Senhor e Salvador, confiando nele, entregando a sua vida para ele. E aí então ele faz esse prenúncio do Natal de Jesus com muita riqueza de detalhes, com argumentos sólidos, visando convencer este seu leitor. Esse texto de Lucas, de maneira especial, responsabiliza você e eu que estamos aqui nesta noite também. Nós que conhecemos o Evangelho, e de maneira mais específica, nós que conhecemos o verdadeiro sentido do Natal cristão, do Natal bíblico, do nascimento de Jesus. Quando eu leio esse texto, eu me sinto responsabilizado ainda mais, à semelhança de Lucas, do compromisso, do empenho, da dedicação dele em anunciar o nascimento de Jesus, em anunciar o Natal. E no nosso contexto, o Natal cristão. Então esse texto deve responsabilizar também cada um de vocês que estão aqui nesta noite, na relação que nós temos com essa data tão especial. Uma das mais importantes para o cristianismo, portanto, para nós. Trata-se do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E como você tem lidado de maneira especial com esta data? Você que nos acompanha na sua casa, como você tem celebrado o Natal de Jesus Cristo? Meus irmãos, quando eu olho para a nossa realidade neste mundo, nós constatamos que cada vez mais a sociedade, as celebrações neste mundo, nessa sociedade, têm se distanciado do sentido verdadeiro do nascimento de Jesus, ou seja, do Natal cristão. O Natal cristão celebrado na nossa sociedade tem perdido o seu valor, tem se tornado um momento para o ajuntamento, quem sabe, das famílias. O Natal que é celebrado nos dias de hoje, em muitos lugares, sequer é mencionado o nome Jesus, o nascimento do Filho de Deus. O Natal celebrado em nossos dias tem sido marcado por diversos símbolos que nada tem a ver com
o Salvador das Escrituras. O Natal tem sido marcado por símbolos como Papai Noel. O que tem a ver o Papai Noel com o nascimento de Jesus Cristo? O que tem a ver o Papai Noel com essa data cristã, com o significado cristão do Natal? O Natal tem sido marcado pela presença de outros símbolos, como luzes, como árvores de Natal, trocas de presentes. Em si, essas coisas, em si, não oferece mal. Mas a questão é o que nós estamos fazendo ou permitindo que seja feito com esta data, com essa celebração que é tão importante, que é tão preciosa para os cristãos, para os filhos de Deus. Meus irmãos, eu entendo que esse texto nos chama a essa responsabilidade. Assim como o evangelista Lucas, comprometido e empenhado em fazer com que o seu amigo conhecesse o verdadeiro Salvador, nós também precisamos ter isso em mente. Nós precisamos aproveitar essa data especial que estamos nos aproximando para lembrar as pessoas, quem sabe até, em alguns contextos, para resgatar mesmo o verdadeiro sentido do Natal. Recentemente, vocês devem ter visto uma informação que percorreu, principalmente aqui no Brasil, não sei porquê, e sabendo, talvez, porque que essas notícias fazem tanto alarde no Brasil, uma campanha de uma empresa de correios na Noruega que fez essa divulgação de Papai Noel num relacionamento homossexual. E essa informação, esse vídeo, percorreu o Brasil inteiro, foi notícia nos principais jornais aqui do nosso país e chegou até as escolas. E as crianças trazendo essa informação. Quando eu resolvi falar isso até para orientar, o meu filho, ele já vinha me trazendo essa informação, essa notícia. O que as pessoas estão fazendo com o nascimento de Jesus Cristo, com o seu sentido, com o seu objetivo, com a sua missão? Meus irmãos, nós somos cristãos e nós somos responsáveis para não só levarmos adiante, mas quem sabe em alguns contextos resgatarmos o verdadeiro sentido dessa mensagem, o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus Cristo, o seu propósito, a sua missão, Ele como Salvador deste mundo, das pessoas. E assim como Lucas, talvez aqui nos sendo contagiados por Lucas, pelo seu compromisso, pelo seu empenho, nós também sejamos alertados nesta noite, com base nesse texto da Palavra de Deus, a resgatarmos este compromisso com o Senhor. E quem sabe, talvez, até a partir da nossa própria família, nós celebrarmos o Natal, celebrando o nosso Salvador, dando esse testemunho e levando adiante esta boa notícia, esta boa informação. Nós temos aqui nesse texto, meus irmãos, a sequência de Lucas é muito interessante da gente observar. Ele vai contar a história do nascimento de Jesus, da sua pessoa, da sua obra. Ele se preocupa em voltar atrás, anunciar que João Batista vai nascer, porque ele está preocupado em seguir, inclusive, as promessas do Antigo Testamento. Antes do Filho de Deus nascer, vai vir ao mundo, vai nascer o arauto, aquele que vai ser conhecido como João Batista, para preparar o caminho. Depois que ele faz isso, agora ele vai trazer a informação, o anúncio de que vai nascer o Filho de Deus. Vai nascer o Messias, o Salvador, que é tão esperado pelos judeus. Mas Lucas traz essa informação, traz essa mensagem, não com argumentos superficiais, não com argumentos que não se sustentam, mas ele vai pesquisar para que ele entregue essa mensagem de maneira que seja uma mensagem convincente. Como você tem pregado o Evangelho?
Como você tem anunciado que Jesus nasceu como Salvador do mundo, das pessoas? Assim como Lucas, você precisa estudar, você precisa se aprofundar, você precisa ter mais conhecimento, para que, ao falar a respeito do nascimento de Jesus Cristo, da sua pessoa, da sua obra, você saiba falar com firmeza, com convicção, com clareza, para que aquele que te ouve, se ele tem dúvidas, as dúvidas sejam tiradas da sua mente e do seu coração. E é exatamente isso que Lucas faz aqui. Ele apresenta uma mensagem com argumentos convincentes, argumentos verdadeiros, argumentos lógicos. E é isso que eu quero destacar com os irmãos aqui nesta noite, compondo a verdadeira história ou sentido do Natal, desse menino prometido no Antigo Testamento que ainda vai nascer. Então ele inicia o seu texto informando para Teófilo a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E a primeira informação que Lucas traz aqui é que o nascimento do Salvador é verdadeiro porque envolve um mensageiro celestial. Portanto, ele já chama a atenção de Teófilo para o fato de que o nascimento dessa criança não é um nascimento de uma criança comum. É uma criança especial. O versículo 26 nos diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há o envolvimento de um mensageiro celestial. Qual é a importância dessa informação para Lucas colocar no seu texto aqui e para Teófilo, que vai receber esta informação? O nascimento dessa criança não é o nascimento de uma criança normal, no sentido de ser o descendente de um homem, de uma mulher, uma criança pecadora que vai vir a este mundo. Há o envolvimento de um mensageiro celestial, o que aponta para o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Os versículos 30 a 33, Lucas ainda diz a respeito do anjo. Observe que ele apresenta isso com informações sólidas. Ele não diz: eu acho que o anjo foi até a presença de Maria. Observe como ele diz no versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E o anjo tem mais informações para Maria, informações seguras para ela. Quem é esse menino? Ela já anuncia aqui, ele já anuncia, dizendo: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Meus irmãos, nada mais apropriado do que um anjo para entregar essa mensagem a Maria. Não é uma outra pessoa que está trazendo essa informação. Olha, eu tive uma visão. Deus revelou isso para mim e Ele mandou eu dizer isso aqui para você. Esta mensagem. Não. Maria está diante do anjo de Deus. Não é diante de um homem. É diante de Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. E essa mensagem é importante para Teófilo. Teófilo, provavelmente conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, ao receber essa informação trouxe segurança, trouxe paz e alegria ao seu coração, porque não foi a mensagem de um homem qualquer, mas foi a mensagem de um anjo, um ser puro, santo, que assiste na presença do Senhor. Então, nós temos esse primeiro argumento usado por Lucas no intuito de convencer o seu amigo. Olha, essa criança não é uma criança qualquer. Esse menino é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque
ao envolvimento do mensageiro celestial. Um anjo veio trazer essa mensagem para Maria. Um anjo veio trazer essa mensagem para José. E esse anjo tem nome. Não foi um anjo qualquer. E esse anjo tem o endereço certo. Ele assiste diante de Deus. Todos os elementos aqui, irmãos, apresentados por Lucas, que envolve a realidade deste ser angelical, gera segurança, gera confiança para que o seu leitor, o seu amigo, receba essa mensagem confiando, não duvidando de que essa mensagem é uma mensagem verdadeira, a qual ele precisa crer e seguir e confiar. Não sei se você já ouviu o testemunho de alguma pessoa a respeito de algum crente. Um crente que cumpre o que a Bíblia ensina, né? Aquele crente que é pelo sim, sim e pelo não, não. É um crente que zela pela sua palavra. E aí esse crente, ele tem o testemunho daquele que não é crente. E o que não é crente diz assim: fulano é de palavra. Fulano eu posso confiar. É alguém que obedece à palavra de Deus. É um crente comprometido. E isso já motiva, promove uma certa confiança por parte daqueles com quem ele se relaciona. Aqui é muito mais do que isso. Não é um crente que, ainda que seja crente, ele é pecador. Aqui é um anjo. É um ser puro. É um ser que assiste na presença de Deus e que está agora diante de Maria, dizendo: olha, vai nascer o Salvador. Essa é a mensagem que Lucas está... E esse é o argumento, o primeiro argumento que Lucas usa para convencer o seu amigo a confiar no Salvador, em Jesus como o Messias enviado. Mas há um segundo argumento também igualmente convincente, que ele vai usar no versículo 27, na parte final do versículo 27. Eu vou ler o versículo todo. O anjo foi enviado a uma virgem desposada, portanto comprometida, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e essa virgem chamava Maria. Qual é o argumento que Lucas quer desenvolver aqui para Teófilo? Jesus Cristo vai nascer. Quais as condições, em que contexto que vai acontecer essa gestação? Aqui nós temos uma virgem grávida. Essa é a mensagem que ele está apontando, o que vai acontecer. Uma virgem grávida. Você já viu isso acontecer? Isso é um milagre. Não mesmo, só com Maria aqui. Esse é o grande milagre. Meus irmãos, pensem um pouquinho. E mais à frente o texto vai descrever como isso vai acontecer. Mas esse é o grande milagre. Observe que Lucas é inteligente na sua argumentação. Seja inteligente na sua argumentação ao convencer os seus amigos, familiares a crer no Evangelho, a crer no Salvador. Seja sábio. Use uma argumentação inteligente. É isso que Lucas está fazendo aqui. O Messias nasce de uma mulher que não teve relação com homem algum. Uma virgem que vai conceber e vai dar à luz ao Filho de Deus. Quando você lê Mateus capítulo 1, versículo 18, é exatamente isso que acontece. Mateus vai dizer, ora, o nascimento, agora ele já vai relatar o acontecido. Lucas está antes, é o prenúncio. Mateus já está falando depois que aconteceu. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele está confirmando a palavra de Lucas, a mensagem de Lucas. Como? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida. Achou-se grávida. Uma mulher que não teve relação sexual com um homem, ela está grávida. É um milagre de Deus para a humanidade. Esse é o segundo argumento que Lucas usa para convencer Teófilo a crer que Jesus, o Salvador,
nasceu ou vai nascer foi enviado pelo próprio Deus. Mas Lucas usa um terceiro argumento ainda, no versículo 27. Ele diz que Maria estava comprometida com alguém chamado José. Quem era José? O texto nos diz que José era um homem da casa de Davi. Qual a importância dessa informação para Teófilo? No contexto judeu, essa informação é muito valiosa, muito preciosa. Porque o Antigo Testamento anunciava a vinda do Messias, mas anunciava a vinda do Messias relacionando o Messias como descendente de Davi, como aquele que se assentaria no trono de Davi. O Messias, o Salvador, não poderia ser alguém que não estivesse ligado à linhagem de Davi. Por isso é importante que essa informação esteja aqui, e Teófilo considera valiosa essa informação por demais, e Lucas também. Por isso que ele insere aqui. Quando você lê Isaías capítulo 9, que foi o texto aqui da liturgia, veja o que Isaías já disse a esse respeito. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. As informações precisam estar relacionadas. Elas precisam. Novo Testamento não pode ser diferente ou destoar do Antigo Testamento. Senão desperta a desconfiança. Olha só, você é crente, lá no seu trabalho, você dá testemunho, falando, só Jesus salva, viu? Você precisa crer em Jesus. Eu sou crente, procuro obedecer a palavra de Deus. Mas se o teu amigo lá no trabalho, o teu colega, vê o teu mau testemunho, se você der um mau testemunho, o que vai acontecer com a mensagem que você falou para ele, com o texto que você leu e que você disse que crê nesse texto? Vai gerar desconfiança, descrédito na mensagem que você falou. Por isso que você diz, você precisa aplicar na sua vida. Você precisa testemunhar. Por isso a informação que nós damos do Evangelho, das Escrituras, precisa ser informação fundamentada na palavra de Deus verdadeira. Aqui nós temos a parte de Lucas, aquilo que é chamado por alguns de honestidade intelectual, mas não apenas honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? É alguém que não exagera na informação. Ele é fiel na informação que ele está dando, ele é correto. Ele não acrescenta nem diminui. Nós precisamos conhecer o Evangelho para falar o Evangelho verdadeiramente, com fidelidade, sendo honesto na mensagem que nós entregamos. E aqui Lucas está amarrando essa informação no nascimento de Jesus. Olha, tem um anjo envolvido, uma virgem vai gerar e dar à luz. Essa virgem tem compromisso com o descendente de Davi. Portanto, o que vai nascer vai reinar sobre o trono de Davi e reinar para sempre, como disse o profeta Isaías, e Mateus confirma isso. Novamente, capítulo 1, versículo 20, diz que enquanto José ponderava nessas coisas, eu disse para vocês que o anjo foi também a José, dar a notícia: olha, a tua noiva está grávida. Como assim a minha noiva está grávida? Calma, José, o que está gerado nela é obra de Deus. Você, com Maria, faz parte da grande história. Então, por isso agora, o versículo 20, enquanto José ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de Deus, não é de homem. Precisava ser um descendente de Davi, aquele que iria reinar e dar continuidade ao trono, ao reinado
de Davi. E é claro que essa aplicação não é mais no plano terreno, mas é no plano eterno, no plano espiritual, porque esse Jesus reina hoje, está conduzindo a sua história, a sua igreja neste mundo e conduzindo toda a história deste mundo também. Mas há um quarto argumento que Lucas ainda utiliza para convencer o seu amigo. Ele vai dizer que este nascimento, o Natal de Jesus, tem o envolvimento pessoal e ativo de ninguém menos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Teófilo, você precisa receber essa mensagem com bastante atenção. Teófilo, você precisa crer no Natal, crer no nascimento do Salvador, porque o nascimento do Salvador envolve a pessoa do Espírito Santo. O versículo 35 do nosso texto, respondeu-lhe o anjo à pergunta de Maria. Maria disse para o anjo: como eu posso engravidar se eu não tive relação com ninguém? Aí o anjo responde para ela, no versículo 35, dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Este é o grande milagre. Jesus não é da semente do homem, mas é da semente divina. O próprio Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus na terceira pessoa da Trindade, veio a este mundo, envolveu Maria com a sua sombra, como descreve Lucas. E a partir daí, esta mulher então concebeu no seu ventre o Salvador, o Messias. Percebe, irmãos, a narrativa de Lucas aqui, o cuidado dele, o zelo dele, o envolvimento, a argumentação que ele está trazendo aqui para convencer o seu amigo a crer no Evangelho, a crer no Salvador, a crer no Natal do Salvador, no nascimento de Jesus Cristo. Mas ele usa um último argumento que eu quero destacar para os irmãos ainda aqui. Há o envolvimento não apenas do anjo, do Espírito Santo, mas há o envolvimento do Pai Celestial, a primeira pessoa da Trindade. Meus irmãos, é claro, Deus está envolvido. Ele projetou o plano da salvação. E Ele está cumprindo o plano da salvação. Ele está cumprindo o plano da salvação no nascimento de Jesus. Por isso, Lucas destaca, lá no versículo 26, voltando, quando ele se refere ao anjo Gabriel, ele traz a informação. Quem enviou o anjo Gabriel? Olha o que ele diz no versículo 26. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia. Quem envia o anjo é o próprio Deus, para pôr em execução o seu plano de salvação, para enviar o Messias, para enviar o Salvador. No versículo 28, ainda diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. E olha o que o anjo vai dizer: o Senhor é contigo. Quem é contigo, Maria? O Senhor. Olha que informação preciosa para Maria. Tente se colocar no lugar de Maria. O anjo está dizendo: Maria, Deus é contigo. Acalma o seu coração. Você estará sendo usada por Deus para o cumprimento do plano da salvação, da redenção deste universo, deste mundo. O Senhor é contigo, Maria. O Senhor vai te usar, Maria. O Senhor vai fazer com que você gere no seu ventre, ainda que você seja virgem, ainda que os olhos humanos sejam impossíveis, mas para Deus não há impossíveis. Creia, Maria. Teófilo, creia, Teófilo, que este menino é o Salvador. Creia que ele é o Salvador, porque Deus está envolvido pessoal e ativamente neste projeto, neste plano da salvação. E acho interessante ainda, irmãos, em último lugar, quero que você volte seus olhos para o versículo 36. Quero destacar aqui algumas coisas. Olha o argumento que Lucas ainda vai usar para tentar convencer o seu amigo. Isso aqui é interessante para você e para nós.
Quando você for pregar o Evangelho, quando você for falar do sentido do verdadeiro Natal, não desista tão rapidamente daquele que está diante de você, se surgirem algumas dificuldades. Fale com vontade de convencê-lo, claro, respeitando os limites. Fale com convicção. Fale desejando que ele realmente conheça o que você conhece. Conheça aquele que você conhece. Eu tenho certeza que você deseja que o seu amigo, sua amiga, o seu parente, que ainda não é convertido, que ele tenha a mesma alegria, o mesmo privilégio de conhecer este Salvador e crer neste Salvador que você crê. Lucas teve essa postura. Um evangelizador aguerrido, desejoso de ver a transformação acontecendo na vida do seu amigo. Por isso ele vai dizer o seguinte, verso 36 novamente, o anjo disse para Maria, todo esse contexto da sua gravidez, e o anjo vai dizer assim, Maria, acredite, sabe por quê? Porque isso já aconteceu com a tua parente. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Maria, presta atenção aqui. Zacarias e Isabel, além dela ser estéril, eles já eram avançados em idade. O que o anjo quer dizer e o que Lucas quer mostrar para o seu amigo, a quem ele escreve? Deus é o Deus de milagres. Não importa as limitações, as barreiras, Deus já fez acontecer. O anjo aqui usa a gravidez de Isabel como exemplo, como argumento. Ela não podia, eles não podiam. Mas olha, está acontecendo. É fato. O Deus que operou na vida deles é o mesmo que irá operar na tua vida. Creia nisso, Maria. E Lucas está dizendo para Teófilo, creia, Teófilo, que o Salvador nasceu. Olha todo esse contexto. Olha, Deus envolvido nesse projeto. O versículo 37, ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, as pessoas têm seus deuses, têm seus ídolos, têm aqueles que eles creem que é o seu protetor, o seu guia, que vai livrá-los, mas nenhum deles pode ser comparado, nem de longe, com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Esta é uma história que vale a pena você levar adiante. E como cristãos, nós temos o compromisso de levar adiante, assim como Lucas, a mensagem do Natal. Nós estamos aqui promovendo a igreja e envolvendo os irmãos a fazerem isso, de maneira prática. Lucas se utilizou dessas informações todas que ele pesquisou. Agora você tem em suas mãos toda essa informação. Use com sabedoria, com inteligência. Diga para as pessoas que o Natal não é nada disso que está sendo mostrado por aí. O sentido cristão do Natal é o nascimento do Filho de Deus, o único que pode salvar o pecador, o único que pode redimir este mundo. E nós temos esta missão, como Lucas também teve esta missão de levar esta mensagem
aos corações escravizados, às pessoas escravizadas aos seus pecados, às mentiras de Satanás e ao engano deste mundo. Meus irmãos, nós não podemos permitir que, como cristãos, nós deixemos que o sentido do nascimento de Jesus Cristo como Messias, como Salvador, se apague, perca o seu brilho e seja confundido com qualquer outra coisa, menos como o verdadeiro Salvador. Você o conhece, você cantou isso aqui nesta noite. Você vive ao longo da sua vida cristã comprometido com essa verdade. Deus quer usar você, sua igreja, para resgatar. Eu creio que o termo é esse para muitos contextos. Quem sabe na sua própria família, uma família grande, uma família onde tem pessoas não convertidas, que se reúnem na noite do Natal, trocam presentes, há árvores de Natal, há papai ou papais noéis, mas não há uma menção a respeito do Salvador. Não há uma oração de gratidão pelo envio do Filho de Deus. Não há uma oração de louvor e de adoração. Então eu quero desafiá-los aqui a aproveitar esta oportunidade excepcionalmente. Mas não só neste dia. Nós, como cristãos, devemos levar a mensagem do nascimento, da obra, da morte, da ressurreição de Cristo em todo o tempo em que nós vivemos aqui neste mundo. Não deixe, não permite que a falsa mensagem do Natal sufoque a verdadeira história contada nas páginas das Escrituras, dos Evangelhos, a respeito do nascimento do Filho de Deus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e nos use para que o seu Filho se torne conhecido cada dia mais e o seu nome seja glorificado. Amém.